Bom, salve Maria, boa noite. Hoje eu vou procurar continuar uma sequência que eu acabei começando a dar e faz um tempo que não tem, que é sobre as bem-aventuranças e alguma aplicação à Nossa Senhora, verificando então como ela, por excelência, cumpre essas bem-aventuranças, tanto aquilo que é preceituado, quanto ela recebe o prêmio também, tudo isso de maneira muito eminente, né? Então, nós estamos aqui na sexta bem-aventurança, que é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Para talvez algum mais novo ou que não tenha assistido às outras, as bem-aventuranças estão inseridas no Sermão da Montanha, que é um momento bem importante da doutrina que Nosso Senhor expõe no Evangelho. E Santo Agostinho vai falar desse sermão, vai comentar esse sermão todo, vai falar que as bem-aventuranças são ali o cerne da doutrina moral do Evangelho, que se encontra a regra de vida moral perfeita nas bem-aventuranças. Também o catecismo trata das bem-aventuranças, o terceiro catecismo de São Pio X. Então aqui tem duas questões para ilustrar. Então, por que Jesus Cristo nos propôs as bem-aventuranças, né? Jesus Cristo propôs-nos as bem-aventuranças para nos fazer detestar as máximas do mundo e para nos convidar a amar e praticar as máximas do seu Evangelho. Então, é interessante notar como as bem-aventuranças elas são sintéticas, mas muito cheias de conteúdo, muito ricas, né? A gente pode extrair sempre delas uma riqueza maior de significado com o tempo e que elas têm essa contraposição em relação às máximas do mundo, que estão aqui nessa próxima questão do catecismo, que o mundo chama de bem-aventurados, né? Então vai ser o contrário de Nosso Senhor. Então o mundo vai chamar de bem-aventurados aqueles que desfrutam abundância de riquezas, de honras, que vivem em delícias, né? E que não tem nada que os faça sofrer. Então basicamente aqueles que gozam a vida e que se deixam levar pela tríplice concupiscência, né? Do demônio, do mundo e da carne. Então Nosso Senhor vem trazer as máximas contrárias e também é possível a gente perceber, dentro de um contexto histórico em que vivia Nosso Senhor, ali dos fariseus, dos escribas, ou seja, dos maus judeus que abusavam da lei e abusavam das práticas, queriam impor aos outros, né, fardos muito pesados, e eles mesmos procuravam se livrar do cumprimento verdadeiro da lei, do cumprimento da lei realmente de coração, né? Então, nós vimos já as 5 primeiras que estão aí. É possível também ver um aspecto, tem vários aspectos do conjunto delas, né, que também não vou retomar tudo aqui, mas são 8 é o número da vida eterna. Elas começam, o prêmio da primeira bem-aventurança é expressamente o reino dos céus, o último também, da última bem-aventurança também. Todos os prêmios das bem-aventuranças, eles dizem respeito ao reino dos céus, eles dizem respeito à glória celeste, de alguma maneira, e também um prêmio aqui na terra, por antecipação. Então, é possível também ver uma espécie de paralelo com as vias, né, conforme Santo Inácio explica, da vida espiritual, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Tem uma certa correspondência aqui com a sequência das bem-aventuranças, de maneira que as primeiras elas estão mais ligadas a um desapego, seja dos bens exteriores, seja dos bens interiores, da nossa própria vontade, depois o sofrimento que nos ilumina, né, que nos purifica também, depois a busca da santidade pela fome e sede de justiça, por exemplo, e as últimas têm um pouco mais de relação com a via unitiva, com o aperfeiçoamento da união com Deus, né? Então, a pureza de coração, ela se insere nesse contexto. E aqui, para introduzir nessa perspectiva de contraposição com os judeus, né, São Mateus relata uma discussão de Nosso Senhor com os judeus, justamente quando os fariseus vêm para ele questionar por que os discípulos dele não lavavam a mão antes de comer o pão, né? Então aí Nosso Senhor vai mostrar para eles como
aquilo era um preceito que não era tão importante assim. Falo de preceitos humanos, né, como a professora Laura, na aula que ela deu sobre o julgamento de Nosso Senhor, tratou de como eles iam deturpando a lei, né, iam criando preceitos exteriores, ritualísticos, simplesmente, enquanto que eles iam esvaziando outros preceitos que eram mais substanciais. Então, Nosso Senhor aqui nessa não usar máscara, né? Então, né? É verdade, tem essa ritualística atual, nessa liturgia aí do Covid. Mas, então, Nosso Senhor vai dizer para eles, vai dar um exemplo do que eles faziam. Eles pegavam o mandamento de honrar pai e mãe e eles tinham lá uma prática de dizer que, declarar que tudo que pudesse ser útil para o pai e para a mãe era oferta para Deus, né? Quer dizer, então, eles consagravam os bens deles a Deus para não ter que ajudar os pais com os próprios bens. Então, o Senhor vai dizer: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são preceitos humanos e chamando a si as turbas, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca, isto é que torna imundo o homem. As coisas que saem da boca vêm do coração e estas mancham o homem, né? Então aqui o coração, ele é interessante, a gente vai tratar disso, mas é justamente o termo que é usado na bem-aventurança, é a pureza de coração. Então, vamos procurar entender um pouco o que é essa pureza de coração. A pureza em si é a integridade de um ser, é o ser que não tem mistura, né? Então, se pegar um elemento puro, um ouro puro, é o ouro sem mistura de outros metais, purificado das impurezas dele, da escória, né? Quando você coloca ele no fogo, você tira então uma coisa que não tem mistura, que é íntegra, né? Deus é a pureza infinita e os seres participam dessa pureza de Deus de maneira variada, né? Nossa Senhora vai participar, né, num grau máximo para uma pura criatura. Então, no Catecismo, tratando dessa bem-aventurança, vai dizer assim, que os puros de coração são aqueles que não têm nenhum afeto ao pecado, sempre se afastam dele e evitam, sobretudo, toda espécie de impureza, né? Então, a impureza aqui tem um primeiro sentido da castidade, da pureza do corpo, né? Sim, mas também tem um sentido mais amplo da pureza do homem inteiro, a pureza da alma. Então, a gente vai falar da pureza de intenção nas obras, né? O coração, que representa esse interior do homem, que deve ser purificado para que o homem veja a Deus, ele é frequentemente tomado para tratar da vontade humana e também da inteligência, ou seja, esse cerne da alma, onde reside a deliberação do homem a respeito dos atos que vai fazer, executar, que vai decidir, né? Então, o coração do homem tem esse paralelo com o nosso coração físico também, que é algo que vivifica o corpo, que move todos os membros, que irriga tudo. Então, também, a vontade, ela vai ser, junto com a inteligência, quem decide as coisas, quem faz com que a gente seja aquilo que a gente é. E vai determinar o mérito das nossas ações, e vai ser por isso que Deus vai nos julgar, e não pela aparência que nós manifestamos diante dos homens, né? Então, a pureza de intenção, ela vai ser a vontade totalmente conformada à vontade de Deus, vai ser uma intenção de buscar somente agradar a Deus naquilo que a gente faz. Aí, Santo Alfonso, ele distingue algumas espécies de intenções que são até boas, que são legítimas, em grau de perfeição, né? Então, ele trata primeiro da intenção de alcançar bens temporais, que é a gente fazer boas obras, rezar, oferecer uma esmola, alguma coisa para obter algum bem temporal, né? Por exemplo, para se livrar de uma doença, para conseguir bem numa prova, para melhorar a situação financeira da família, essas coisas, né? Então, Santo Afonso vai dizer que isso não é errado, isso é uma coisa boa, contanto que haja conformidade com a vontade de Deus, né, que se condicione esse pedido à vontade de Deus, ou seja, se Deus não quiser aquilo, que a gente também não vai querer.
mas que isso ainda é pouco perfeito, existem intenções mais perfeitas que essa, né? Então, uma segunda intenção é de fazer penitência pelos nossos pecados, ou seja, cumprir a justiça, né, em relação a Deus, que é devida, a pena temporal que é devida pelos nossos pecados, ou então para obter bens espirituais, para pedir uma virtude, para procurar ter mais mérito, fazer uma coisa para a maior glória de Deus. Mas ainda isso é muito mais perfeito já do que a primeira, né, a respeito dos bens temporais, mas Santo Afonso vai dizer que a intenção pura propriamente é a intenção única de agradar a Deus e cumprir a sua santa vontade. Então, é querendo isso que a gente une a nossa vontade a Deus, que a gente une esse cerne da nossa alma a Deus. E se a gente o agrada, assim, a gente tem o máximo de méritos possível. Essa terceira intenção, ela é mais perfeita e ela é mais meritória também. E comentando essa intenção pura, então Santo Afonso vai dizer: quanto mais nos esquecemos de nós mesmos, no bem que praticamos, mais Deus pensa em nós e nos cumula de graças. Ele mesmo o revelou certa vez a Santa Catarina de Sena: pense em mim, minha filha, e eu pensarei em ti. Com isso, queria ele dizer: procura unicamente agradar-me e eu cuidarei de teu progresso na virtude, da vitória sobre teus inimigos, de tua perfeição e glória eterna. Então, veja que a gente tem que colocar, né, o beneplácito de Deus, o agrado de Deus, acima mesmo das intenções de progresso espiritual próprio nossas, né? Essa frase para Santa Catarina é muito, muito bonita, né? Pense em mim, minha filha, e eu pensarei em ti. É muito simples, muito completa, né? Que a gente pode guardar para resumir um pouco essa ideia da intenção pura, né? Ao mesmo tempo muito amorosa também, é muito interessante sob esse ponto de vista. Essa intenção mais pura também nos faz semelhantes aos santos do céu, né, que estão na glória já, porque eles justamente não fazem nada que não seja voltado a cumprir a vontade de Deus, não fazem nada que não seja para o agrado de Deus, né? E também, como São Tomás explica, os santos eles se alegram mais da felicidade de Deus, né, por ver como Deus é feliz, do que com a própria felicidade. Então, toda a atividade dos santos no céu, que os faz sumamente felizes, é voltada para o agrado de Deus. Mesmo o próprio agrado deles está colocado no agrado de Deus. E sobre isso é interessante notar como o Nosso Senhor expressa, né, algumas parábolas falando do prêmio para o servo bom, que ele diz que entra no gozo do teu Senhor, né, entra na alegria do teu Senhor. Então, é como se nós, né, nós que somos pequenos, entrássemos numa alegria infinita de Deus e participássemos dessa alegria por misericórdia, né? Mas de algo que é muito maior do que nós. Então, é aí que a gente quer chegar quando a gente busca o agrado de Deus também. É aí que Deus vai nos levar, né? Que Ele pretende nos levar. Pretende nos fazer participantes desse agrado dEle. Nosso Senhor vai dizer, né, quando veio ao mundo, que o que Ele veio fazer é isso. Nosso Senhor fez isso sempre. Ele fez bem todas as coisas, né? Quer dizer que não só Ele fez boas obras, coisas boas em si, mas Ele fez sempre com essa intenção pura, com essa intenção perfeita. Então, Ele disse: não busco a minha vontade, mas a daquele que me enviou, né? Também alguns santos comentam, São Bernardo também, a professora Laura comentou na outra aula, que ele tinha sempre a prática de se perguntar, né? Perguntar a si mesmo, né? A que vieste, né? Por quê? O que você está fazendo aqui, né? Veio fazer o que no mundo? Veio fazer o que na vida monástica, né? Então, nós também, na nossa vida, nas nossas obrigações, naquilo que a gente se engaja, a gente também tem que sempre refazer esse pensamento para retificar a nossa intenção, de saber por que a gente está fazendo aquilo. Para evitar, porque o demônio sempre vai procurar nos desviar, né? Então, mesmo com uma boa obra, vai procurar fazer a gente começar a fazer aquilo por vanglória, para aparecer, ou para dominar sobre os outros, por algum motivo que não seja esse de agradar a Deus, né? Outra passagem também em São Mateus, que é: o teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se o teu olhar for simples,
teu corpo inteiro será lúcido. Tem algumas traduções que tem esse teu olhar forção, né? O Padre Mato Soares traduz assim, mas no livro de Santo Afonso está simples, e na Vulgata eu fui ver essa palavra também, é simplex, que São Jerônimo traduz. Então é interessante essa tradução por isso, porque a simplicidade da intenção, né, tem muita relação com a pureza. Né? A pureza é algo que é simples, né, que não tem mistura. Então a intenção também, se ela é simples, ou seja, se ela é unicamente voltada para o agrado de Deus, ela vai produzir, então, as obras puras e as obras agradáveis a Deus. Santo Afonso diz que aqui esse olhar é a intenção da alma, então o olhar simples é a intenção pura, e o corpo lúcido são as obras, né? As obras que têm uma pureza luminosa. Lúcido é isso, né? Que diz respeito à luz, que brilha em claridade, então, que faz ver, né, também. Porque a visão de Deus é isso, ela depende de uma luz que a gente recebe, que a gente tem. Né? Então, todo o corpo é o conjunto das nossas obras. Não adianta fazer obras que sejam mesmo boas em cima se elas não têm esse olho simples, esse olho são, né, que é voltar-se para o agrado de Deus. A gente pode estragar tudo se a gente não tem essa intenção correta. O tópico é o óbolo da viúva. Também existe uma das interpretações do episódio do óbolo da viúva, que o óbolo é uma pequena oferta, né, uma pequena esmola, que ela vai dar no templo. Então, muitos outros judeus davam grandes valores e ela vai dar só 2 moedinhas. Então, Nossa Senhora vai falar que ela deu mais que todos. Né? Então, uma das interpretações que São Cipriano dá, Santo Afonso refere, é essa interpretação de que, para Deus, mais do que a obra em si, vale o amor com que é feita a obra e a intenção com que ela é feita. Então, por isso que a viúva dando pouquinho, materialmente falando, ali, o valor da moeda era pouco, mas a intenção dela fez com que valesse mais do que outras esmolas muito maiores. Né? E aqui, uma citação de Santo Afonso também, acho que é conhecida de bastante gente já, mas a questão de fazer as coisas pela glória de Deus, né? Claro que é bom fazer as coisas para a glória de Deus, mas Santo Afonso vai dizer que é melhor e mais seguro fazer as coisas para agradar mais a Deus, porque às vezes sob o pretexto, né, de fazer uma coisa para a maior glória de Deus, a gente na verdade tem ali um amor próprio escondido, que é, por exemplo, fazer uma obra de apostolado, vai fazer vai dar uma esmola. A gente pode fazer aquilo que é uma coisa boa, que seria para a maior glória de Deus, mas a gente pode estar fazendo aquilo para aparecer, estar fazendo aquilo para que os outros vão pensar de mim, então, ou para eu mesmo, né, me considerar santo, né, como o fariseu que rezava para Deus, mas ele mesmo falava como sendo ele uma grande pessoa, que não era como aquele publicano, por exemplo. Então, às vezes, uma boa obra, né, dar esmola, fazer oração, isso pode ser corrompido quando a gente não tem a intenção de agradar a Deus. Então, é mais seguro pensar sempre em agradar a Deus. E aqui a gente já viu. Também a questão das pequenas coisas, né? O padre sempre comenta sobre as pequenas coisas, o Evangelho também traz em várias passagens essa questão da importância das pequenas coisas, porque justamente elas podem, né, nos levar às grandes coisas, isso para o bem ou para o mal, né? Pequenas negligências, pequenos pecados podem nos levar a grandes pecados, e assim também as boas obras pequenas, se elas são feitas com uma boa intenção, isso para Deus é o que vale para Deus, né? Deus não liga tanto para a quantidade ou para a espécie da obra, mas mais para a intenção com que ela é feita, né? Então vale muito a pena preocupar-se em evitar as pequenas más obras e se dedicar a fazer pequenas boas obras, mesmo por causa do purgatório também, né? Então, e aqui um ponto uma aplicação um pouco ao nosso tempo, sobre a dissipação. Uma vez o padre Jacinto chamou a atenção para
essa questão da dissipação, falando da dissipação que a gente tem na nossa atenção, nas coisas, nas distrações que a gente tem, por exemplo, divertimentos que sejam inúteis ou que sejam fora de hora. A questão das redes sociais vai muito nesse sentido, né, da gente estar em constante contato com assuntos, às vezes desconexos, ou que tem uma conexão ali sobre a qual nós não refletimos, mas nós vamos de um assunto para o outro de maneira sem pensar direito. Isso nos dissipa, né? Dissipa a nossa atenção, a nossa sensibilidade. Então, essa dissipação é o contrário do recolhimento, né? O recolhimento é o que dá a pureza também na nossa alma, na nossa intenção. Então, é recolher todas as coisas, recolher todo o nosso querer para agradar a Deus. Se a gente se dissipa dessa maneira, a gente acaba também dissipando o nosso amor, né? Então, se a gente tem uma dissipação com a inteligência, coloca atenção em um monte de assuntos que não são o nosso propósito final, que não são obras para Deus, que são distrações, são coisas interessantes muitas vezes, curiosidades, né? Então, a internet, as redes sociais, YouTube, Instagram, proporcionam muito isso. E isso vai causar uma dissipação de amor, que significa amar menos a Deus, ou seja, ter menos foco no amor a Deus. É como uma fogueira que a gente espalha as brasas, ela vai perder o calor, vai perder, como uma onda também que chega na praia, ela se espalha, ela se espraia, né? Então perde também a força. Assim também a nossa alma, ela para ser pura, né? E para ver a Deus, é necessário que ela seja una, que ela esteja focada realmente e que, portanto, né, sempre que a gente fala de foco em alguma coisa, a gente tem que pensar em cortar alguma coisa, porque não dá para lidar com tudo, ter atenção em tudo e ter foco em alguma coisa, né? São coisas contraditórias, né? Então, para ver a Deus é necessário uma alma una, uma alma recolhida, e essa alma que vai ser pura e vai ser forte, né? Então vai ter essa força de fazer o bem, essa força espiritual que vai agradar a Deus. Isso lembra do exemplo que o professor contava, a história do Simão de Montfort, que era um cavaleiro cruzado que conquistou Jerusalém, né? Então ele tem interessante a história dele. Eu não sei detalhes da história dele, eu lembro só do professor contando há muito tempo. Mas tem esse duplo aspecto de pureza de corpo e alma e a força de alma que ele tinha, né? E a força física também relacionada a isso. Que ele vai conquistar Jerusalém, vão querer fazê-lo rei de Jerusalém, ele vai negar, porque ele não queria ser coroado. Não é Simão de Montfort, esse? Esse é Godofredo de Bouillon. Então eu troquei o nome, então desculpem, depois eu vou arrumar no slide. Sim, não, é isso mesmo, a senhora tem razão. Eu troquei o nome, eu estava pegando de memória, eu troquei o nome. Mas é Godofredo de Bouillon, então, e ele recusou ser rei de Jerusalém por dizer que não queria ser coroado de ouro, onde Nosso Senhor foi coroado de espinhos, né? Ele vai aceitar o título, salvo engano, de defensor do Santo Sepulcro, né? E ele era famoso pela força que tinha nos combates, então ele conseguia cortar o pescoço de um camelo com uma espadada apenas, né? Então, os muçulmanos, impressionados com ele e sabendo disso, foram conferir isso, e ele realmente pegou a espada e cortou um ou dois pescoços de camelo lá. E aí um dos muçulmanos falou para ele que a espada dele estava enfeitiçada, que não era possível ele fazer aquilo. E aí ele vai pedir a espada do Mouro e vai cortar com a espada do Mouro também a cabeça o pescoço do camelo lá. Então, se perguntando para ele como ele conseguia fazer aquilo, ele vai dizer que Deus dava essa força para ele porque ele nunca tinha pecado contra a pureza, nunca tinha pecado com as mãos, né? Então ele tinha essa força, mesmo física. Então é interessante esse exemplo do Godofredo de Bouillon. Então, a respeito dessa pureza ainda, Deus às vezes nos purifica, né, de maneira passiva para nós, ou seja, Ele nos tira algumas coisas para fazer essa purificação em nós,
tirando as alegrias que a gente tem nas criaturas. Então, às vezes nós perdemos amizades, perdemos riquezas, perdemos nosso bom nome, e perdemos uma comodidade que a gente tenha, perdemos uma situação financeira confortável. Então, todas essas coisas Deus faz por amor a nós, justamente para nos purificar, para tirar o gosto que a gente tem, né, pela nossa natureza ferida pelo pecado original, que tende muito para essas coisas, para essas alegrias mundanas, para que a gente então recolha a nossa alma na busca de fazer a vontade de Deus. Né? E também Deus procura nos livrar do purgatório, que se a gente insiste em não purificar a nossa alma por meio dos meios durante a vida, vai ter um meio inescapável, né, que é o purgatório, que é bem mais doloroso, né, como o Vanini explicou na semana passada. E aí também Santo Afonso elenca alguns sinais da boa intenção para que a gente possa avaliar a nossa própria alma, para ver se a gente está fazendo as coisas, em que medida, né, a gente está fazendo as coisas com a intenção pura. Então, o primeiro sinal da boa intenção, da intenção pura, é não se inquietar com a falta de resultado da obra começada. Né? Então, a gente procura fazer uma coisa para agradar a Deus, aquilo não tem resultado, procura ajudar uma pessoa e essa pessoa não quer saber da gente, procura fazer uma obra de apostolado na internet, aí não tem nenhuma curtida, né? Alguma coisa assim. Parece que não dá resultado. Então, não se inquietar com isso, porque justamente quem faz para agradar a Deus, né, é isso que Deus está olhando, então a pessoa está em paz, mesmo que não apareça o resultado. Né? E quando se trata da conversão, por exemplo, né, de uma pessoa próxima, de alguém querido, saber ter confiança em Deus que Ele vai dar essa graça em algum momento, se a gente continuar insistindo. Claro que Ele vai respeitar sempre a liberdade da pessoa, mas Ele vai dar as graças necessárias para que ela se converta. Né? Então, não se inquietar com isso, manter a paz, é um sinal de que a gente está fazendo a coisa para agradar a Deus e não por algum outro motivo. Né? A gente não está querendo o resultado em si no momento que a gente quer, né, do jeito que a gente quer, porque às vezes também um resultado bom que a gente persegue pode não ser o melhor, pode não ser o mais oportuno naquele momento. Deus vai fazer o que é melhor, no modo melhor, no tempo melhor também. Né? Então a gente tem que ter essa confiança também. O segundo sinal é alegrar-se do bem que os outros fazem, como se eu mesmo tivesse feito. Então, ao contrário da inveja, né, que se entristece com o bem dos outros, a pessoa que tem a boa intenção, ela está preocupada com se a glória de Deus vai ser feita por ela ou por outro, né, ela está satisfeita, ela não está preocupada, ela vai se alegrar do bem que é feito pelos outros. Então, um sinal também. Se a gente não se alegra com o bem que os outros fazem, a gente tem ali uma certa inveja. Então quer dizer que a nossa intenção ao fazer as boas obras não é pura, né? A gente faz para chamar atenção para nós, não para agradar a Deus. E um terceiro sinal é não procurar nas obras aprovação ou agradecimento, nem perder a paz, mesmo quando formos repreendidos ou perseguidos, né? Quando houver resistência contra aquela obra que a gente está fazendo. Porque justamente não é dos homens, não é os homens que a gente quer agradar. Né? E se Deus permite que os homens resistam, combatam aquela nossa boa obra, então também não desanimar por causa disso, sabendo que também Deus está permitindo isso até provavelmente para purificar a nossa intenção nessa obra, para tirar os motivos que não sejam o motivo de agradá-lo. Né? Então, isso para a gente procurar conhecer em nós mesmos se a gente, como é que a gente está em relação a isso. E aqui é claro que vale notar a dificuldade de se conhecer a intenção das obras de alguém, por isso que nosso Senhor vai mandar que nós não julguemos o próximo, nesse sentido, né? Não julgar a intenção com que os outros fazem as coisas. Porque a intenção, muitas vezes, até a nossa própria intenção a gente não conhece direito, quanto mais a dos outros, que é invisível para nós, né? Que não é conhecida por nós. Às vezes a gente faz exercícios de adivinhação, de dedução e tudo mais, só que a gente não sabe, a pessoa pode estar mudando também, por exemplo, ou aquilo parece ser
por um motivo ruim e, na verdade, por um motivo bom, a gente conhece muito pouca coisa, né? E a gente tende muito a ter uma visão crítica dos outros e uma visão benévola de nós mesmos, que atrapalha também nosso julgamento. Bom, e como saber, né, a respeito das intenções de Nossa Senhora, né? Que nossa intenção aqui é fazer uma aplicação a ela. O bispo que escreve o livro no qual me baseio para fazer esse paralelo, ele vai falar que nós temos as pistas nas palavras de Nossa Senhora, porque, como diz o Evangelho, a boca fala da abundância do coração, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro. Então, é claro que Nossa Senhora também, ela tendo um coração puríssimo, um coração imaculado, né, que é chamado, porque ela foi concebida sem o pecado original, mas não só, ela levou isso até o final da sua vida, né? Que Adão e Eva também foram concebidos sem pecado original, foram criados, né, sem pecado original, mas Nossa Senhora, muito mais do que eles, ela manteve esse coração imaculado e foi crescendo sempre, toda a possibilidade que havia, foi crescendo em graça, se unindo mais a Deus, né? Então, das palavras dela a gente pode investigar alguma coisa, daquilo que ela faz, da postura que ela tem, sobre a intenção que ela tem, sobre essa pureza de coração dela, né? Então, quando o anjo São Gabriel anuncia a encarnação para ela, antes dela consentir, né? Ele explica o que é. Então ele diz: darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e seu reino não terá fim. Esses termos que o anjo Gabriel usou são para um israelita, né? É uma coisa muito... É claríssimo que era a respeito do Messias. Estava dizendo que ela seria a mãe do Messias, não tinha dúvida para ela sobre isso, né? Mas ela, diferente de todas as outras moças judias, que fariam provavelmente, ela não se debruça sobre essa glória e aceita imediatamente, mas ela investiga, ela quer saber se esse espírito que está falando com ela, ele que veio, né, apareceu, se era realmente de Deus ou não, e ela vai colocar uma questão do voto de virgindade que ela tinha, né? Ela estava no momento do casamento judaico em que não se costumava coabitar ainda, então ela coloca uma objeção, que é uma objeção futura, né? Então ela vai falar: como se fará isso, pois eu não conheço o varão? Não significa só que ela não conhecia até ali, mas que ela estava na disposição permanente de não conhecer, né? Porque viria a fase do casamento própria para isso, e ela estava nessa disposição fixada já. E ela tinha esse voto diante de Deus, e ela vai colocar isso para saber qual que é a vontade de Deus a respeito disso, né? Ela tem esse compromisso com Deus, ela não vai abrir mão desse compromisso sem ter certeza de que Deus queira isso. Então Deus vai dar para ela a maternidade divina sem prejuízo da virgindade. Mas é muito interessante como ela quer agradar a Deus. Ela tinha esse compromisso com Deus, e diante do maior bem que alguém pode ter na Terra, de ser mãe de Deus, ela não vai abrir mão desse compromisso com Deus, não vai desagradar a Deus nem para receber o maior dos presentes que alguém poderia receber. Então ela vai fazer essa investigação primeiro, para ver se aquilo realmente era a vontade de Deus, né? Tá, então aqui embaixo. Depois ela vai se proclamar, quando ela tem a resposta do anjo, ela vai se proclamar escrava de Nosso Senhor, escrava de Deus, escrava do Senhor. Vai imediatamente então consentir com a vontade de Deus. E interessante, escrava, né, que escrava justamente é quem não tem a vontade própria, quem não faz a vontade própria, é quem faz simplesmente a vontade do seu Senhor, né? Então, e ela se proclama voluntariamente essa escrava de Deus. Claro que em uma sequência daquilo que nós somos todos escravos de Deus, né, por natureza e a outros títulos também. Mas Nossa Senhora vai aqui se proclamar voluntariamente também escrava de Deus, por uma correspondência da vontade dela com essa
essa escravidão, que ela vai levar à perfeição, né? Vai realmente cumprir isso, de fazer apenas a vontade de Deus. E tem esse salmo, esse trecho do salmo, Eructavit cor meum verbum bono, que é prorrompeu do meu coração uma palavra boa, né? Que é aplicado a Nossa Senhora nas missas de Nossa Senhora tem esse salmo aplicado a ela. É interessante pensar, então, que da pureza do coração de Nossa Senhora sai uma palavra boa, né? Que é a palavra boa por excelência, né? Que é o próprio Verbo de Deus encarnado que prorrompe do coração dela. E dizem os comentadores, eu não sei agora citar quem é, mas que Nossa Senhora, antes de conceber a Cristo no seu ventre, ela o concebeu no seu coração, concebeu Santo Agostinho fala, né? Então teve essa concepção na alma, né? Primeiramente ela concebeu Deus na sua alma, ela se uniu profundamente a Deus na sua alma. E então, mesmo porque ela já era, não é? Já era cheia de graça antes de conceber do Verbo, ela já era cheia de graça. O anjo a saúda assim, antes dela aceitar ser a mãe de Deus e realmente conceber ali do Espírito Santo. Seguindo na visitação, a gente pode pensar também a respeito da intenção de Nossa Senhora. Ela já estava grávida, já estava esperando o Filho de Deus, Jesus Cristo, e ela, sabendo, tendo a notícia de que Santa Isabel, sua prima, então, que era mais velha, que tinha concebido na velhice, estava grávida, estava esperando São João Batista, né? Ela vai, movida ali por agradar a Deus pela caridade, para fazer o bem ao seu próximo, vai então ajudá-la. Vai ser, apesar de que ela também estava grávida, de que ela poderia pensar, não, eu estou esperando o próprio Deus, né, o próprio Filho de Deus, então que não coubesse a ela aquele tipo de atividade mais simples, que era de ajudar uma pessoa que estava para dar à luz, que eram atividades de casa simples. Então ela não vai se negar a fazer isso, pelo contrário, vai passar 3 meses com Santa Isabel ajudando em tudo que ela precisava, de maneira muito humilde. E Santa Isabel, então, vai louvá-la quando ela chega. Santa Isabel vai dizer, bendita és tu entre as mulheres, vai chamá-la de mãe do meu Senhor, e vai dizer que ela é bem-aventurada por haver acreditado. E Nossa Senhora, então, não vai se deslumbrar com esses louvores também, não vai se preocupar com isso, mas ela vai referir sempre toda a glória a Deus e vai mostrar com o Magnificat como vai repetir novamente que ela é escrava e vai mostrar como ela está unida à intenção de Deus, como ela está unida aos interesses de Deus, né? Então, se ela refere tudo a Deus, é muito interessante. Que bem rapidamente, mesmo porque eu não sei, mas a minha alma glorifica o Senhor, então ela, diante dos outros, indicava a Deus, né? O espírito dela também exulta em Deus, então internamente também ela se refere a Deus, a alegria dela está colocada só em Deus. Ela vai tratar humildemente de si mesma como sendo uma pessoa, falando da baixeza dela e que Deus teve misericórdia com ela, e que por isso que ela vai ser chamada bem-aventurada, então pelo que Deus fez com ela. E é interessante ver como os interesses de Deus como Redentor, né, de fazer a justiça, de fazer a misericórdia ao mesmo tempo, vão permeando esse cântico do Magnificat. Ela vai falando da misericórdia de Deus para aqueles que o temem, vai falando do poder de Deus que vai fazer a justiça, né, vai derrubar os poderosos do seu trono, que vai levar os humildes, ou seja, aqueles a quem falta, né, por justiça falta alguma coisa, Deus vai dar e ela vai participar disso. Aqueles a quem está sobrando, quem abusa, quem toma aquilo que não é seu, né? Por exemplo, o lugar de Deus, a glória de Deus também vai ser humilhado, vai perder os bens. E trata também da aliança, né, com Israel, seu servo, que vai seguir essa aliança por causa da misericórdia de Deus. Deus vai redimir o seu povo, como ele tinha prometido,
para Abraão e para a sua posteridade. Então, Nossa Senhora está preocupada aqui com a justiça de Deus, com a misericórdia de Deus, ou seja, com a redenção, com toda a obra da redenção. E é isso que ela vai manifestar quando ela é louvada. Ela não vai tratar das próprias grandezas dela, a não ser para referir isso a Deus e agradecer a Deus e dizer que tudo aquilo é causado por Deus, né? Indo para Belém também, ela tinha a profecia de que nasceria em Belém, mas ela vai, e aqui em outras passagens também, vão cumprir certas obrigações que eram sociais, que eram da lei judaica, ou seja, coisas até que para a Sagrada Família, em tese, estariam dispensadas. Aqui, essa ida para Belém, como estava para nascer um filho, obviamente não havia uma obrigação estrita de cumprir essa necessidade de ir lá para se recensear, né, para contar a população. Mas a Sagrada Família vai cumprir vai dar esse exemplo de cumprimento das obrigações também perante o Estado, perante a sociedade, porque isso agrada a Deus. Deus quis, né? Deus criou esses corpos intermediários entre Ele e nós, as autoridades humanas, e Ele quer que nós as obedeçamos, né? Também para fortalecer a humildade, a confiança em Deus. Na apresentação também tem essa questão. Na purificação, vai cumprir os rituais, ainda que para ela fosse uma grande humilhação, né? A questão da purificação, como a Amada explicou outro dia, pela questão do casamento judaico também, a concepção se deu antes do momento, que era o momento conveniente, que era o momento costumeiro. Em Caná da Galileia, com as bodas de Caná também, ela está numa festa, mas ela está preocupada ali em fazer a caridade, em agradar a Deus, fazendo o bem para o próximo. Então, ela vai tomar o problema dos outros como sendo dela, só que não vai fazer um milagre ela pessoalmente, né? Ela vai se esconder, porque o que ela quer é agradar a Deus, também ela quer a glória de Deus. Então, ela vai mandar que fizessem tudo aquilo que Nosso Senhor dissesse. Então, ela vai colocar as coisas no lugar e vai se esconder. Então, para que Nosso Senhor iniciasse ali sua vida pública e também por meio daquilo os apóstolos vão crer nele, né? Diz o Evangelho. Então, ela vai conseguir cumprir essa vontade de Deus que queria começar a vida pública dele por meio dela também, que queria ajudar aquele casal que estava ali com aquela inconveniência ali, que talvez não pudesse resolver por conta própria, e não vai tratar de interesses pessoais dela, né? Na paixão, também, o que poderia ser um interesse próprio, né, de amor próprio, vai ser totalmente destruído na paixão, né, aquilo que a pessoa que ela mais amava, o seu filho único, divino, né, e ela também com o coração perfeitíssimo de mãe, com a sensibilidade mais aprimorada que poderia haver, né? Observando e participando ali dos sofrimentos de Nosso Senhor, ela vai querer com isso o quê, né? Ela vai querer com isso, não pode ser outra coisa senão cumprir a vontade de Deus de redimir os homens, né? De fazer a justiça, de pagar a dívida devida pelos nossos pecados e de nos unir novamente a Deus, né? E é isso que essa é a obra divina que Nosso Senhor veio fazer, e é essa obra que ela vai participar de maneira eminente, a ponto de ser chamada a nossa corredentora, né? E com a assunção e a coroação de Nossa Senhora, com essa glória especial que ela tem no céu, também são muito convenientes, né, por conta desse coração imaculado que ela tem e que ela vai levar até o final da vida. Porque justamente se ela não foi escravizada pelo demônio em nenhum momento, nem pelas criaturas, se ela não teve nenhum apego às criaturas, era conveniente que ela fosse assunta ao céu de maneira diferente, que ela não sofresse a corrupção, né, da morte, e que ela, então, recebesse um lugar no céu especial também, como rainha dos céus e da terra, ao lado de Deus, e vai ser com a coroação dela. Então, esse conhecimento, essa visão de Deus vai se dar. A gente vai falar um pouco sobre a visão beatífica no próximo slide. Aqui, só pus para comentar a respeito
da representação que se faz, né, do Sagrado Coração de Nosso Senhor e do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, o Sagrado Coração de Nosso Senhor, ele tem esse aspecto do mistério, né, de uma caridade infinita de Deus por nós, é representado com o fogo, um fogo inextinguível da caridade de Deus por nós. E o Imaculado Coração de Maria, ele é representado com um lírio de pureza, então tem relação com essa bem-aventurança da pureza de coração, como ela levou todos os atos da vida de maneira perfeita, sempre buscando agradar a Deus e nada mais. Então, o lírio representa a pureza, porque ele nasce na sujeira, nasce na lama, mas ele se mantém branco, apesar disso, né? Então, ele não se mistura com a sujeira. E aqui o prêmio, né? O prêmio que Nosso Senhor coloca na bem-aventurança para justamente nos incentivar a buscar essa pureza de intenção, que é a visão de Deus, né? Que propriamente é a visão beatífica no céu, que é ver a Deus com a inteligência, além de ver também Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com os olhos da carne, que nós vamos ver também, mas ver a Deus com a inteligência, se entrar na alegria do Nosso Senhor. E aqui tem duas passagens a respeito disso, das epístolas, uma de São João, diz: caríssimos, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Então, ver a essência de Deus, né? É nisso que consiste a visão beatífica. E São Paulo diz: nós agora vemos como por um espelho, em enigma, pela analogia, né, pelo livro das criaturas, por exemplo, ou então através do conhecimento das Sagradas Escrituras de Nossa Senhora, nós vemos a Deus indiretamente, mas então veremos face a face no céu. Agora conheço em parte, mas então hei de conhecer perfeitamente como eu mesmo sou conhecido. Essa visão de Deus, então, ela é proporcional à nossa pureza de coração. Quanto maior a limpeza do nosso coração, em relação a querer sempre fazer a vontade de Deus, maior vai ser a claridade dessa visão. Então, é possível aumentar a nossa visão beatífica, é possível melhorar a nossa situação no céu, né? Isso é bem interessante para que nós nos incentivemos a progredir espiritualmente, né? Assim como na bem-aventurança também da fome e sede de justiça, né? Que são a fome e sede de santidade, também é possível aplicar aquela questão de que quanto mais nós comemos, mais fome nós temos, quanto mais nós bebemos, mais sede nós temos, isso aqui na Terra, né? Então, ou seja, é possível ampliar os nossos horizontes de santidade conforme nós vamos avançando. E também em relação à pureza de coração, é possível sempre purificar a nossa intenção ainda mais e com isso conseguir, então, de Deus um prêmio maior, uma visão mais clara de Deus no céu. Tá? Aqui na Terra nós temos um sinal de pagamento, como toda bem-aventurança tem esse aspecto, e que o Dom Laureano Castan, ele comenta como sendo um maior conhecimento da vontade de Deus por meio da fé, por meio da oração, né? Um progresso na oração, progresso na fé, nos levam a conhecer mais a vontade de Deus. Também nós podemos conhecer mesmo a Deus mais, né? Sempre indiretamente, sempre imperfeitamente, mas é possível sempre aumentar esse conhecimento aqui na Terra. E a gente vai compreender melhor, né? Não basta só ler muitos livros, fazer muita meditação, isso tem que estar ligado também a essa intenção pura, né? Isso tem que estar acompanhado dessa intenção pura, da pureza de coração. Porque se a gente não tiver essa pureza, a gente não vai ver a Deus claramente, a gente vai se enganar, a gente vai andar por caminhos errados, né? Então, como Nossa Senhora teve essa intenção pura, ela vai ver a Deus. E ela vê a Deus na Terra mais do que qualquer outra pessoa, né? Ela vê Deus nascendo, o menino Jesus nascendo, ela cuida dele, todos os aspectos que uma mãe cuida de um filho. Ela convive com ele por 30 anos, depois ainda na vida pública ela o acompanha ainda nas pregações, como a gente vê em alguns episódios do Evangelho. Então ela vê fisicamente a Deus encarnado na pessoa de seu filho e o acompanha até a sua morte, né?